Paisagens observadas em diferentes períodos. Módulo de Geografia, página 13. Podemos perceber mudanças na paisagem de um mesmo lugar ao observá-las em diferentes períodos do dia ou do ano. Vocês podem ver aí no módulo de vocês, na página 13, temos esse exemplo aí. O viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo, durante o dia, do lado esquerdo aí vocês podem ver que apresentou uma paisagem diferente do que a paisagem que está do lado direito, a da noite, tá vendo? Durante o dia, a paisagem é de uma maneira e à noite é de outra. No verão, a paisagem do pórtico em Gramado, no Rio Grande do Sul, é diferente da paisagem observada nos dias de inverno. Tá vendo a diferença de uma para outra? Lembrando que é o mesmo lugar. A paisagem do Pantanal na época de chuvas é diferente da paisagem na época de seca. Tá vendo? Na época de chuva é de uma forma e na época de seca a paisagem muda. E o que é Pantanal? Pantanal é região alagada, grande pântano. Essas imagens vocês podem observar na página 15, e elas mostram que algumas cidades brasileiras, em determinadas épocas do ano, realizam festas populares com músicas, danças e comidas típicas, mudando a paisagem do lugar. Nas ruas da cidade de Olinda, em Pernambuco, por exemplo, muitas pessoas brincam carnaval dançando frevo ou desfilando com fantasias de bonecos gigantes. Transformações das paisagens. Essas transformações das paisagens são resultado da ação própria da natureza e também das atividades dos seres humanos. Então, da ação da natureza e das atividades dos seres humanos. Observando essas imagens aí, nós podemos ver algumas transformações causadas pela ação da natureza. Na imagem 1, vocês podem ver o deslizamento de terra. Na 2, vocês podem ver o terremoto, o que é que o terremoto causou. E na imagem 3, nós temos a enchente em Rio Branco. Nessas 3 imagens, vocês podem ver as transformações que a natureza fez, a própria natureza fez nesses lugares. Foi o deslizamento, foi o terremoto e que foi a enchente, que é uma ação própria da natureza, que modificou a paisagem. Atividades humanas transformam as paisagens. Os seres humanos ocupam diferentes paisagens da Terra e, por meio do seu trabalho, transformam-nas para atender às próprias necessidades. Como é que isso acontece? Ao construir casas, prédios, ruas, estradas, pontes sobre rios, plantar, entre outras atividades, as pessoas utilizam os lugares de diferentes maneiras e constroem novas paisagens. Essas imagens da página 17, elas retratam algumas paisagens que foram transformadas pelo trabalho do ser humano. Paisagem rural do campo caracteriza-se pela presença de plantações e criação de animais. Geralmente, nessas paisagens, as moradias são distantes umas das outras. Paisagem rural em Montes Claros, Minas Gerais, é a que está retratada aí na imagem. Tá certo? E paisagem rural em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vamos fazer agora a leitura do Saiba Mais, da página 22. Observe esta paisagem. Ela mostra uma plantação de flores em Olambra, São Paulo. Algumas paisagens parecem ser formadas apenas por elementos naturais, como o da fotografia abaixo, que mostram a plantação de flores. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. A plantação de flores é o elemento que predomina nessa paisagem. Cada flor, crisântemo, é um elemento natural, mas a plantação de flores só existe por causa do trabalho humano. Portanto, essa plantação é um elemento cultural presente na paisagem fotografada. Lembra que vocês aprenderam sobre elementos culturais e elementos da natureza, que são elementos naturais.